Olá, boa noite. Estamos aqui nós novamente numa live doc. O que será isso? Estamos aqui numa um trabalho mostrando um pouco o Encontro Internacional de Mulheres Palhaças de São Paulo. Então, ao convite, né, do Centro Cultural da Penha de São Paulo, nós vamos aqui mostrar um pouco da história, né? Essa história tem 6 anos, a gente está entrando para o 7º ano do encontro. É uma vitória, né? Um encontro independente, um encontro feito na cidade de São Paulo de forma extremamente independente, né? Com poucos recursos, mas que de muitas maneiras, né? Dialoga com a cidade em vários níveis artísticos, né? Trazendo não só por ele ser internacional e travar um diálogo, né? De palhaças de fora do país com palhaças nacionais, mas também assim da diversidade da programação dele, que dialoga com a cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, né? E que não poderia ter um encontro menor que esse. Eu nunca consigo fazer um encontro menor, porque eu acho que o diálogo com a cidade se deu com essa diversidade que o encontro traz, né? O encontro traz oficina, sempre mais do que uma, ele traz mesas de debate, ele traz filme, ele traz espetáculo, ele traz cabarés, assim, a gente tem uma lista de cabaré. Então, assim, né, tentando abarcar muitas coisas, mas é porque era a nossa necessidade. Depois também a cidade também pede isso, né? É uma cidade imensa, onde as pessoas têm milhares de coisas para ver 24 horas por dia, e o encontro também foi se adaptando a esse modelo, né? De modelo cidade grande, evento grande, dura uma semana, já teve encontro que durou 10 dias, né? Então é um pouco essa trajetória do encontro que a gente vai ver hoje, né? E para falar do encontro, né? Eu trouxe ontem uma convidada muito especial do Rio de Janeiro, a Chile, e hoje eu estou trazendo uma convidada muito, muito especial, né? Que inclusive faz parte desse projeto que é o Encontro Internacional de Mulheres, que é uma palhaça, né? Assim, na verdade, uma precursora dessa história da palhaçaria feminina no Brasil, né? Quiçá no mundo, quiçá no planeta, né? A gente adora falar isso. Então a gente vai colocar minha amiga querida Delvane Neia. Bom, não preciso dizer que a senhora é mais que bem-vinda aqui nesse espaço, né? Que é um espaço que o Centro Cultural da Penha abriu aí para o encontro, né? Logo no início do ano, logo para a gente começar, acho que esquentar os tamborins, né? Para começar a entrar em 2021. E, bom, vou deixar você mesma se apresentar e falar um pouquinho de você com a minha pergunta. Já vou fazer logo uma pergunta, né? Não vou fazer nada, de logo uma pergunta nada. Eu sou muito louca. Não vou nada fazer pergunta. Eu quero que eu quero que você se apresente, né? A nossa diva maior do encontro, por favor, a Delvane Neia, do Paraná, diretamente aqui para o mundo. Por favor, se apresente. Boa noite, minha amiga. Boa noite a todos que estão aí nos vendo, né? A todas as mulheres palhaças que estão aí. É um prazer estar aqui, esse convite, né? Iniciar o ano
falando de palhaçaria, né? Falando de palhaçaria feminina, falando de mulheres, né? Ontem foi o Dia Internacional da Luta das Mulheres, né? Eu estou achando muito bonito que esse nome ele está trazendo, né, essa data está trazendo outro sentido, né? Está fazendo um sentido mais amplo nós mulheres, porque a palhaçaria também é uma conquista, né, Andréia? A palhaçaria feminina, né, ela foi se desenvolvendo como uma conquista. Eu, quando me iniciei na palhaçaria, ainda foi no século passado, em 1989, né, lá com o Luiz Otávio Gunier. Eu fazia teatro, na época eu morava em Curitiba, tinha apenas 28 anos, e não, minto, tinha 26, e nem sabia o que significava isso, porque não se falava palhaço, nem palhaço falava clown. E eu queria saber o que era isso, né? Foi o convite do Simeone, ele falou, é uma espécie assim de gordo magro, Charlie Chaplin. Mas eu tenho um jeito para isso, né? Eu, como todas nós, né? Querendo ser uma atriz dramática, né? Porque a gente acha chique, né? Chorar e sofrer, e morrer de amor, e ser romântica. Bobagem, né? Bobagem, bobagem, bobagem. Porque na palhaçaria a gente pode isso e mais um pouco, né? Quando a gente descobre, a gente percebe o quão rico é essa linguagem, né? Digamos, podemos chamar assim, né? E eu, dentro da palhaçaria, dentro desse percurso, eu fui me desenvolvendo, né, em outras funções, além de palhaça, né? Comecei a dar oficinas em 1998, bom, eu sou bem de datas, né? Mas em 1900, eu já falo da pergunta, não, só por aí tá bom? Eu não sei. Se você quiser falar mais um pouquinho da tua formação, Tá, né? tá bom. Aí Tá, do teu encontro com o Lume, depois a gente vai para uma outra pergunta do encontro, depois a gente volta um pouquinho para a tua trajetória de tá bom. palhaçaria. Então, iniciei com o Lume, com o Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio, na época, ele foi o primeiro retiro que ele fez, era em forma de retiro, né? Que o Lume fez, foi o primeiro. Então, a turma era Ricardo Pussetti, né? Carlos Simeone, o Monteiro, né? Que era professor na Unicamp, na época. E a gente foi lá para aquela fazenda e fica lá retirado, e coisas eram reveladas para nós, né? Então, vamos dizer assim, era um pega para capar, né? Porque ninguém sabia de nada. Luiz Otávio, com aquela potência toda, trazendo aquele métier potente, grandioso, né? Então, ia nos nutrindo daquilo e tirando de nós o nosso melhor, né? Então, para mim, foi uma revelação quando eu me vi Margarida, né? Me vi Margarida, imaginando que aquilo fosse um personagem, né? Tamanha era a minha ignorância, né, a respeito do assunto. Tem toda a Agora, a gente vai continuar um pouco e vamos dar né, trazer um pouco agora essa coisa do encontro, né? E aí eu queria, assim, perguntar, a gente tem muitos encontros, né? Depois, assim, né, desse percurso da palhaçaria feminina, surgiram muitos encontros, festivais, né, de palhaçaria feminina e tudo mais. E o encontro de São Paulo, como eu disse, né, antes de você entrar, ele tem várias características, né? Ele já nasceu meio grandão, ele já nasceu internacional, né? E a gente lutando para manter mesmo esse tamanho, eu acho que eu falei que eu acho que ele é de acordo com essa cidade, né? A cidade de São Paulo é uma loucura, né? Então eu acho que ele é muito de acordo com a cidade que ele está, assim, sabe? Eu nunca vejo encontro, eu já tentei diminuir, mas nunca vi conseguir fazer ele muito pequeno. A gente vai pensando, né? Depois a gente vai poder falar sobre isso,
quando a gente falar da curadoria, que hoje você está com a gente na curadoria, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do encontro. Qual o sentido que o encontro de São Paulo, né, tem para você? Assim, o que você poderia falar dele para nós? Bom, primeiro começando a dizer que é numa cidade como São Paulo, né? É assim, uma cidade grande, com esse porte, né? Então, para mim, a riqueza desse encontro é falando de um lugar que já foi em vários encontros, né, Andréia? Já fui para vários encontros aqui no Brasil e fora também. O encontro em São Paulo preza pela diversidade, né? Aí você vai lá no Centro Cultural da Penha, daqui a pouco você vai lá para o Cacilda Becker, daqui a pouco você vai. Então, é esse cruzamento, né? Aí você acaba fazendo o cortejo na rua, né? Então, isso tudo mexe muito para quem está participando, porque você vai se envolvendo com a cidade, né? Você vai se envolvendo com a cidade, com aquela imensidão que é São Paulo, e com as pessoas, com o público, com aquele monte de palhaça, né? Um monte de palhaças ali, então muitas trocas e muitos saberes que são compartilhados ali, né? As mesas maravilhosas, né? Os espetáculos que a gente vê de amigas, né? De outras que não conhecia, né? De palhaças que estão chegando, né? Então, eu acho que o Encontro Internacional de São Paulo é muito, muito rico mesmo. Que legal. E vamos então agora, a gente vai ver também o depoimento de uma amiga nossa que fala um pouco sobre encontros, né? E a importância disso para as mulheres. Então vamos ver o vídeo da Ana Pio. Oi, meu nome é Ana Pio, sou atriz, palhaça. Eu sou de Lisboa, de Portugal, e moro em Campinas, no estado de São Paulo, desde 2012. É uma honra conhecer todo este movimento de mulheres palhaça aqui no Brasil. Esta rede de mulheres palhaças, estes festivais e encontros promovidos por várias artistas. Então, para mim é muito importante conhecer esses festivais, o Festival Internacional de Mulheres Palhaça aqui de São Paulo, não é? Da Andréa Macera, as Marias da Graça lá no Rio de Janeiro com o encontro, esse monte de mulher palhaça, e outros, né, que em Brasília, a Manu Matusquela. Então essa rede ela é muito importante para nós nos conhecermos, nos engajarmos umas com as outras e nos sentirmos mais potentes juntas, não é? Ao mesmo tempo que vamos divulgando o nosso trabalho, apresentando e conhecendo o trabalho de outras companheiras, outras mulheres. Então, mesmo estando em confinamento, é muito importante dar continuidade ao trabalho, no caso, online. Este ano eu participei da gala, no final do encontro online, e é muito interessante, foi uma honra e é muito interessante nós trazermos para o audiovisual o nosso trabalho. Eu já tinha feito parte de outras edições anteriores, nomeadamente na rua, e também numa outra num cabaré que foi dirigido pela a Delvane Neia. Então é uma grande honra manter esses vínculos, tanto a nível profissional como artístico e pessoal, não é? E que nós nos tornemos cada vez mais protagonistas da nossa trajetória, da nossa vida, e que trazermos as nossas inquietações, as nossas questões para a cena, não é? E o trabalho de palhaça dá essa possibilidade, essa liberdade de nós contarmos as nossas histórias, trazer para a cena
ressignificá-las através do humor, que seja um humor inclusivo e emocionalmente sustentável, não é? Para um mundo com mais amorosidade, mais entendimento, mais escuta, não é? Também de fala, mas de muita escuta. Então, muito obrigada, um grande abraço, tudo de bom e prosperidade, muita prosperidade aí para todos os projetos da Andréa Macera e de todas as companheiras que estão aí trabalhando em vários lugares, pontos do Brasil, da América Latina e do mundo também, né? Ana Pio, a figura. Figura, gente, ela é uma figura maravilhosa. A hora que apareceu o número dela, né, com aquela peruca tão legal. Foi. Muito generosa, né, Ana Pio? É sim, ela é sim. E o público está aí, né? E eu estou chamando você de D, né? Que é o meu apelido carinhoso, o nome, né? A gente se conhece. A Jennifer, lá chegou a Jennifer, querida. Porque a gente se conhece, né? 25 anos, mais ou menos, né, Dê? Sim. Não é? Eu quero contar para vocês que a Delvane Neia, né? E é por isso que eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer para ela agora. A Delvane Neia é uma referência para mim como palhaça branca, que foi a primeira palhaça branca que eu vi na minha vida atuar. E foi impressionante para mim, assim como foi impressionante para mim ver o Léo Bassi, que foi assim, né? A Delvane e o Léo Bassi, eu falei, olha, nossa, dá para fazer assim, dá para fazer assim com o público. Né? Então, ela é uma referência e a gente vai saber por que agora. Né? Eu quero fazer a seguinte pergunta para você, né? Eu gostaria que você contasse para a gente, né, quais foram os primeiros eventos de palhaçaria feminina que você produziu. Tá. Eu vou considerar, Andréia, o meu espetáculo, o meu solo, porque foi algo assim tão intuitivo e tão necessário para mim naquele momento que eu considero como um evento, porque não se tinha um espetáculo solo, né, de mulher naquela época, né? Eu fazia o short em marcha ré menor com o Lume, né? O Rick nos orientava e nos dirigiu naquela época. E aí eu queria mais do que aquilo, eu queria trazer os meus objetos pessoais, esse mundo que a gente falava na época, esse universo feminino, a gente não falava publicidade feminina, palhaçaria feminina, né? A gente falava universo feminino, eu tinha necessidade de trazer as minhas coisas e tirar graça com aquilo, fazer do meu jeito. Então, eu considero que esse foi o primeiro evento, né? Que foi a estreia foi em 1997, em novembro. Dia 30 de novembro, 29 de novembro de 1920, eu ia falar 27, 97. E aí, claro, esse espetáculo, ele me tornou palhaça, né? Eu apresentei durante 15 anos, em vários lugares do Brasil, fui em festivais, né? A importância de existir os festivais, né? Que a gente tem essa possibilidade de mostrar seu trabalho, discutir seu trabalho com outras companheiras, né? E aí eu fui me tocando que aquilo sim dava a mim uma fluidez para minha expressão, né? Fazer do meu jeito, criar uma atmosfera própria, um jeito de fazer próprio, né? Mal sabia eu que eu estava iniciando minha trajetória como palhaça neste país, né? E aí, o segundo evento que eu fiz, daí mais consciente, foi em 2004. Teve lá, a gente produziu o Feverestival lá em Barão Geraldo, né? Que eu morei em Campinas 27 anos, né? Agora eu voltei
o Paraná, né? Eu estou em Jacarezinho novamente. E aí a gente produziu, porque estava assim, sem produção naquela época, a gente, para não deixar acabar aquilo, nós nos juntamos, eu, a Pérola, a Cecília e o NEM, e produzimos. E aí eu fiz uma coisa, eu chamei as mulheres palhaças, estava lá, eu fiz uma coisa chamada Tardélia. Olha o nome. Era uma tarde. Porque eu tenho uma oficina lá e eu chamei de Tardélia. Eu chamei as mulheres e falei, vamos falar sobre o nosso trabalho. Eu não sabia nem como falar, nem o que dizer. Eu lembro que o Ézio, na época, foi lá nos visitar como a mãe dos Abobrim. Ele roubou a cena, né? Porque daí ele chegou lá vestido de palhaça, que era a mãe dos Abobrim. Então, esse eu considero o segundo evento. E o terceiro, que daí, ao longo dos anos... Bom, daí eu já comecei a dirigir espetáculos solos de mulheres, né? A partir de 2013. O primeiro foi da Pérola, Regina, da Pérola, que foi a Véspera, depois foi da Antônia, depois da Silvia Baliello, e assim foi, né? E aí, em 2008, eu comecei a oferecer oficina só para mulheres, chamado Qual Sua Graça Palhaça? E aí eu fazia Tardélia, eu chamava no último dia, a gente passava o dia trabalhando e convidávamos as pessoas para assistir nossa Tardélia, que era uma compilação de números e improvisações com as mulheres que tinham participado da oficina. Que legal. E teve também, teve uma mesa também, né, desse, também discutiu. Sim, aí fiz uma mesa dentro também de Corsa Graça Palhaça, nessa mesma época, eu fiz uma mesa falando da palhaçaria feminina, eu te convidei na época, eu lembro, você não podia. Aí convidei a Carla Conká, Silvia Leblon e a Rena de Faria. E a Rena. Aí nós fizemos lá no Barracão Teatro, né, que foi o Lume foi meu parceiro muitos anos, depois o Barracão Teatro, né, porque eu ia lá no espaço deles, fizemos uma mesa para discutir a palhaçaria feminina. É isso. Então, minha gente, tem gente antes da gente no mundo, né? E isso é importante a gente dizer, é importante ficar registrado. A Delvane começou muito tempo atrás, né? Muito antes da gente começar com esse nome, Palhaçaria Feminina, não sei o que, não sei o que. A Delvane já estava ali em Campinas, ali em Barão Geraldo, fazendo, fomentando, discutindo, montando espetáculo, já tinha o espetáculo dela, a Silvia Leblon fala muito, né? O primeiro espetáculo, ela fala assim, é o primeiro espetáculo, né? Solo de palhaça, né? Então, eu acho que é importante a gente registrar, é importante que fique gravado, porque essa é a nossa memória, essas lives, assim, agradeço novamente a oportunidade, né, do Centro Cultural da Penha ter aberto tão generosamente, né, da gente poder fazer esse registro, né, porque é um registro, sim, para o encontro. Conversar com a Delvanineia é um registro para o encontro, é um registro para a palhaçaria feminina, né? E a gente também gravamos vídeos com outras pessoas que também é um documentário, né? É um documentário para a gente. Então, assim, agora a gente vai assistir um vídeo, né? A Delvane falou de todo o início dessa palhaçaria feminina, né? Que está lá na história da Delvane. E aí eu vou chamar um vídeo com a Hermínia Silva, que é uma pesquisadora, né, que vai dar um outro ponto de vista para nós, porque a nossa luta das mulheres é uma luta imensa, é uma luta que está muito ligada, inclusive, à estrutura social brasileira. Então,
há pouco tempo a mulher vem dizendo e falando e mostrando a sua voz, a sua, né, o seu lugar de verdade. Porque antes, assim como a gente vai ver no vídeo da Hermínia, ela mesma, ela diz antes, a gente nem reparava, porque a sociedade é tão estruturalmente machista que a gente nem reparava que existia um silenciamento dessas mulheres. Né? Então, eu quero trazer isso para a gente realmente se tocar de verdade, que a gente está num momento muito especial da história, como mulher e como palhaça, né? Então, eu quis trazer o depoimento da Delvane, que é uma referência na palhaçaria feminina. Ela foi, sim, uma das primeiras, e a gente só diz uma das primeiras, que é para não, tipo, não errar por ética. Por ética. Porque ela foi, talvez, sim, a primeira mulher a falar sobre isso aqui no Brasil, né? Então, claro que devem ter tido outras, né? Então, mas colocar ela falando disso, a gente também agora coloca um contraponto, que é a Hermínia contando uma história da sociedade brasileira e do circo, né? Aonde o palhaço teve a sua grande estada, né? A sua grande, assim, o seu grande emprego, né? O circo. O palhaço não é só do circo, mas no circo ele se teve seu momento de luz, né? De muita luz. Então, vamos chamar o vídeo da Hermínia para a gente refletir. Olá a todas e todos, meu nome é Hermínia Silva, sou historiadora, pesquisadora das histórias de circo do Brasil e da América Latina. Nasci, como muita gente sabe, eu e uma geração, desde a década de 1940, 50, nascemos sob o toldo de um circo, nascemos num circo itinerante. E desde que eu me lembro e que a gente se percebe, a relação de trabalho em termos do que se aprendia para ser artista não era limitado ao sexo. Homens e mulheres aprendiam tudo, e tudo literalmente. Pesquisa recente nossa, e principalmente do Daniel Lopes agora, que vai ser entregue essa semana, fala das mulheres no século XIX atravessando Olá a todas e todos, meu nome é Hermínia Silva, sou historiadora, pesquisadora das histórias de circo do Brasil e da América Latina. Nasci, como muita gente sabe, eu e uma geração, desde a década de 1940, 50, nascemos sob o toldo de um circo.
Olá a todas e todos. Meu nome é Irmínia Silva, sou historiadora, pesquisadora das histórias de circo do Brasil e da América Latina. Nasci, como muita gente sabe, eu e uma geração, desde a década de 1940, 50. Olá! Problemas técnicos, problemas internauticos, que é o que a gente mais tem hoje em dia, é problema de internet, né? Sim. Então, vamos continuar nós, Dê. Eu Sim. queria que a gente lembrasse um pouquinho. Eu queria já fazer uma outra pergunta, porque eu acho que a gente vai para um lugar e depois a gente volta para a Hermínia, nossa querida, amada. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, que você falasse sobre a nossa parceria na curadoria do encontro, né? Uma parceria nova, e eu poderia falar também, claro, né? Mas eu queria que você falasse um pouco como que você vê essa parceria, né? Depois, nesse momento agora. Bem, primeiro, né, minha querida, eu sou muito grata por esse convite, né? Eu fiquei assim muito feliz o ano passado quando você me chamou. Primeiro, por estar junto com você, né? Aprendendo a sua maneira de produzir, a sua maneira de inventar, o seu entusiasmo, que eu admiro bastante. E depois é entrar em contato com essas mulheres, né? A gente foi conversar com as latinas, o qual me deu muita alegria, conheci várias, né? Foi uma delícia estar com elas, perceber como elas fazem o trabalho delas, como elas têm a liberdade que elas têm, que elas encontram, né? A dramaturgia que elas escolhem. E também, aqui no Brasil, encontrar aquelas palhaças, né, com as quais eu já estive e outras que eu não conhecia ainda, né? Então, é muito, muito prazeroso. E também de perceber e encontrar essas palhaças, mesmo que por aqui, né? E ver o quanto felizes elas ficaram com o convite. Numa época dessa, né, André, de pandemia, numa época que cada uma está tentando se reinventar. Então, foi maravilhoso a gente ir de norte a sul do Brasil, né, lá nos recôncavos, né, nos reconde, como é que é? Os reconde, tem o recôncavo e os recônditos, não sei. Recônditos do Brasil, né? Sertão, que foi o caso da Odília, né? Lá do Sul, mulheres do Centro-Oeste. Então, é lindo ver isso, lindo poder trazê-las, né? Eu fiquei muito, muito feliz, muito grata, aprendi muito. Eu também, eu fiquei muito feliz, assim, e acho que falando um pouco dessa, vamos tentar ver o vídeo da Hermínia agora, né? Porque depois a gente fala um pouquinho da curadoria e tudo mais. Olá a todas e todos. Meu nome é Irmínia Silva, sou historiadora, pesquisadora das histórias de circo do Brasil e da América Latina. Nasci, como muita gente sabe, eu e uma geração, desde a década de 1940, 50, nascemos sob o toldo de um circo. Nascemos num circo itinerante. E desde que eu me lembro e que a gente se percebe, a relação de trabalho em termos do que se aprendia para ser artista não era limitado ao sexo. Homens e mulheres aprendiam. Travou mesmo, né? É um vídeo que está travadinho. Mas eu vou aproveitar para a gente falar um pouquinho da curadoria, né? Na verdade,
uma das coisas que eu acho muito bonita assim no encontro é que ele abre várias frentes de trabalho, né? São os cabarés, aí os cabarés foi o lugar onde mais a gente pôde, assim, nas outras edições, e não nessa online, assim, a gente não conseguiu, mas nas outras edições, né, a gente tinha cabaré das mais jovens, cabaré de gala, cabaré das palhaças que tem, sei lá, uns 10, 12 anos, um cabaré que começou com um nome chamado Cabaré Trans, que hoje é Cabarix. Enfim, uma diversidade, assim, né, de tentando o máximo abrir, né, como eu falei para a Shirley ontem. É uma tentativa, né? A gente está imerso realmente num país extremamente machista, homofóbico, racista. Então, todo evento que a gente faz, né, dentro e no nosso lugar, né, de mulheres cis, branca e tudo mais, é sempre uma tentativa da gente abrir o máximo possível, né? E isso, os anos vêm provando que a gente vai fazendo aos poucos esse trabalho, né? Então, eu queria chamar um vídeo, que é um vídeo do Ézio, que ele fala um pouquinho disso, desse abrir de oportunidades, né? Vamos ver se esse a gente passa na nuvem das internets, sem problemas. Do Ézio Magalhães. Vamos ver. O Ezinho repetiu no encontro, ele veio também de Zabobrona, da mãe do Zabobrona. Não precisa saber com ele se está passando ou se. Sociedade patriarcal está muito fincada. Eu sou Ézio Magalhães, do Barracão Teatro. Sou também o primeiro parceiro da Andréia Maceira no espetáculo de palhaço. Ela também é minha primeira parceira no espetáculo de palhaço, a Julieta e o Romeu. Espetáculo esse que a gente tem até hoje em repertório. Em breve estaremos com novidades por aí, para vídeo. Bem, eu estou aqui para falar do Encontro de Mulheres Palhaças, Encontro Internacional de Mulheres Palhaças. Bem, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que eu tenho uma grande admiração por esse projeto, por esse encontro, sobretudo porque ele abre espaço, ele funciona muito como uma pá ou uma picareta, enfim, para abrir espaço num mercado e num campo expressivo onde a presença masculina, branca, né, dentro dessa sociedade patriarcal, está muito fincada e de onde é difícil que se veja nascer ali expressões e trabalhos artísticos de palhaças, porque é um trabalho muito dominado por palhaços. Então, o encontro, nesse sentido, ele abre esta brecha, ele abre esse espaço para novos talentos ou para palhaças que já estão aí há algum tempo trabalhando, poderem formar novas palhaças através de cursos e debates e conversas e também, sobretudo, pela expressão artística. Então, eu acho que o encontro tem essa importância fundamental nesta abertura de espaço e também
acho que o encontro, ele abre outras brechas para outras frentes. Então, por exemplo, a cena trans, né, eu já estive no encontro, né, como a mãe dos Abobrim, fazendo uma cena com a mãe dos Abobrim, num cabaré trans. Então, a cena trans, ela também está fomentada pelo encontro de mulheres palhaças. Então, é interessante essa possibilidade da gente entender que essa brecha, essa fissura que se abre até socialmente para outras expressões que não a expressão vigente e hegemônica, ela é muito importante para que a gente possa ter uma diversidade de fala, de pontos de vista, de lugares de fala, enfim, se a gente quiser também usar essa expressão, né? Mas também do ponto de vista com relação ao que é o viver em sociedade, o viver em comunidade, né? Então é super importante, a gente vai vendo brotar artistas que a gente não veria na cena, digamos assim, convencional, mas dizendo hegemônica, né? Melhor dizer hegemônica. Então ela é tanto uma pá para abrir espaço nesse contexto artístico, quanto também uma fissura social para apresentar possibilidades de expressões de outras naturezas, né? De outras identidades, melhor dizendo. Então, para mim, o Encontro Internacional de Mulheres Palhaças, ela abre várias frentes, né? A Escola de Mulheres Palhaças é alguma coisa que vem daí também, é uma iniciativa que também vem daí, nasce a partir do diálogo das artistas palhaças que fazem o trabalho e tem uma necessidade importante, né? E única para se formar, para se rever, né? E de fato se construir, né? Porque como a gente não tem referências, né, de mulheres palhaças, claro, hoje em dia já não se pode falar isso, né, que a gente já tem referências, mas é novo, então é importante o encontro continuar, vida longa ao Encontro de Mulheres Palhaças, para que ele possa fomentar mais e mais essa grande maravilha que é a palhaçaria feminina, trans, masculina, negra, enfim, mas que a gente precisa agora desse ponto, desse foco para abrir esse espaço. Vida longa, Andréa Macera, parabéns pela iniciativa, por toda essa equipe que você regimenta para fazer esta maluquice muito boa, muito sã, que é o Encontro de Mulheres Palhaças. Exemplo, né? Uhum. Eu acho que ele traz uma coisa importante, né? Que esses diferentes lugares do encontro, né? Que vai aparecendo, assim, esse último Cabarix, assim, né? Antes de 2019, nossa, foi, assim, uma loucura, uma loucura. Foi maravilhoso, assim, realmente trouxe, revelou não, né? Porque essas artistas estão aí, né? Algumas há muitos anos, enfim, tem super, mas trouxe, né, para dentro do encontro, né, a proximidade, essa discussão dessa comicidade também, né? Assim que eu achei muito legal. Aí, eu queria fazer mais uma pergunta para você, que é a nossa última pergunta, e que abre, então, o encontro e as redes, né? O encontro e o mundo, porque eu acho que estar em rede é estar o encontro né, para o mundo inteiro, assim, né? Quando a gente se coloca em rede. Então, a minha pergunta para você é: como você acha que os encontros e os festivais contribuem para as redes de palhaças? E se você pode falar um pouquinho da rede que você hoje é membro, né? Eu coloquei aqui, mas é um pouco, mas pertence a essa rede, né, do Brasil. Sim, bom, primeiro dizer, né, tudo que o Wes falou, muito bacana, dizer que os encontros, né, eu lembro do meu primeiro encontro, eu fui não tinha encontro de palhaças na época, né, em 96, quando o Anjo do Picadeiro fez o primeiro encontro, eu estava lá. E ele falou de referências, e eu vi pela primeira vez um espetáculo só de mulheres, um espetáculo com várias mulheres, que era
das Marias da Graça, né? Então, essa que não era solo, mas era um espetáculo com 5 mulheres, eu acho, na época. Essa troca, as referências nos encontros, você busca referência, você encontra referências, né? O que ele falou ali, que hoje tem todos esses encontros pelo Brasil, né? E pelo mundo, e isso é muito importante, né? E o seu festival, ele vem trazer isso dentro da cidade de São Paulo, né? Nessa diversidade, inclusive ali você abre espaço para a discussão das redes, dessa rede que nós criamos, né, André, em 2009, né, lá em Barão Geraldo, foi para justamente entrar em contato com as palhaças do Brasil, com as palhaças que existiam no Brasil e que nós não conhecíamos, porque na época não tinha as redes sociais, certo? Exatamente. Tinha e-mail. Então, a gente ficava buscando essas palhaças, né? Já tinha alguns festivais, né? E a gente ficava buscando essas palhaças para trazê-las para os festivais, para trocar, para ver quem dava oficina, para quem gostaria de ter formação, né? Foi uma tentativa que nós fizemos naquela época, muito importante, né? E a rede existe até hoje. E essa rede, vale dizer, que inspirou outras redes, né? Essa rede, que é a Rede de Palhaças do Brasil, que ela está com esse nome provisório, né? A gente está votando para um nome, né? Mas ela inspirou a rede latino-americana, né? Que foi a do México. Ela inspirou rede agora, que tem rede Catarina, né? Lá no sul. Tem a rede no norte, né? Tem a rede de festivais, que estreou ano passado, que foi lançado, né? Rede do balanço da rede, né? Então, a rede, ela abre também amplamente essa possibilidade de você se organizar num coletivo. Porque, né, Andréa? Eu, assim, particularmente, eu sei que você comunga dessa ideia, não dá mais para a gente fazer as coisas sozinho. Né? O coletivo é necessário, essas trocas, irmos juntas, nos unirmos, para que nós possamos ir além do que nós fazemos, né? Temos essa rede, também tem a revista da Barrica, né? Que também foi inspirado nessas discussões que nós fazíamos nessa rede. Ela lançou a revista dela, e assim muitas mostras de palhaçaria foram criadas a partir dessas discussões em rede. Eu acho que a gente vai... vamos tentar ver um vídeo, que é um vídeo da Darina Robles, que é uma mexicana, né, que nessa coisa do encontro internacional, eu também estava no México, conheci a Darina, falei, vou trazer essa palhaça, né? Achei a palhaça dela muito, muito interessante, né? Porque é uma figura quase sem adereço e tudo. Hoy soy Darina Robles Pérez, palhaça Atanásia, mexicana do México, e meus projetos, Companhia Atanásia, Palhaçaria Teatral, Javenú, Riendo Juntas, Palhaçaria Social. E eu fui convidada por Andrea Macera para participar do Encontro Internacional de Mulheres Palhaças de São Paulo. Aí começou uma história com a palhaçaria feminina muito importante para mim. Aí começou um reconhecimento para meu trabalho como palhaça, não só no Brasil, também na América Latina e mesmo no México. Então, para mim, esse encontro a feito que minha palhaça também tenha um crescimento, desenvolvimento a palhaçaria social, porque nesses encontros eu conheci a Lina Moreno, ela fundadora da Palhaços Sem Fronteiras Brasil.
trabalho das mulheres palhaças. Então, Encontro Internacional de Mulheres Palhaças São Paulo, para mim, é só beleza, só comunidade palhaça, é tudo uma maravilha que a gente consiga juntas em construção da palhaçaria feminina. Que linda, Darina, né? A Darina no meio do mar. A Darina praticamente dentro da água. dentro da... Vento, é praticamente dentro da água. E muito vento, né? A cara da Darina, né? Coisa mais linda, coisa mais linda. Então, ela fala das redes, né? Ela fala da rede do México, da rede da Colômbia, né? E agora a rede do México e da Colômbia, né, estão se organizando para organizar redes em outros países, né? Então, na Argentina, no Chile, enfim, é muito lindo esse movimento na América Latina toda, e esse movimento teve início, sim, a partir da rede aqui do Brasil, né? Que, sei lá, que ainda está com esse nome meio ainda, a gente ainda está decidindo, mas a partir dessa rede que foi aqueles primeiros movimentos lá em Barão Geraldo, né? Então, olha que lindo, né? Como vai se desenrolando e como vai se desenvolvendo a palhaçaria feminina nesse trabalho da rede, nesse trabalho do coletivo, que é o que você falou, assim, né? E eu acho que é isso mesmo, é porque se a gente vai para o coletivo, a gente começa a ter, na verdade, outra dimensão das coisas, né? Sim. E porque a gente não consegue fazer sozinho, né, sozinho. Não. Eu sou que os coletivos que aumentaram o número de palhaças, que a gente agora tem festivais, né? Que temos essa rede, que a gente está juntas, de mão dadas, construindo essa história, né, Andréia? Quando eu me via falando em palhaçaria feminina, nem falava, nem sabia me colocar direito, eu lembro, era uma coisa assim, quase que falar assim, oi, amiga, vamos brincar disso? Você não acha legal? Não acha legal a gente fazer desse jeito, né? E eu era muito tímida também. Embora eu começasse a dirigir os espetáculos de mulheres, né? Já foram 8 que eu já dirigi, de mulheres, fora números e tudo, né? De ir nessa busca. No início eu era um pouco tímida, porque era um pouco se arriscar. Um pouco não, era muito se arriscar. Era muito. Não tinha referência, então, eu vou fazer assim, vamos ver. E aí aconteceu o que aconteceu, né, minha querida? Tudo isso que nós estamos aí vivendo. Exatamente, assim, e ainda tem um longo trabalho pela frente, né? Eu queria ver se a gente conseguia ver a Hermínia, porque eu acho importante o panorama que ela dá. Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Há um paradoxo no circo. Elas faziam de tudo. Há um paradoxo também em relação aos negros escravos comprados. Eles também viraram artistas. Eles também aprendiam de tudo. Esses paradoxos, para dentro do cotidiano circense, é muito presente. E eu cresci com esse paradoxo, sem saber que se chamava paradoxo e nem que isso existia. Né? Somente depois de mergulhar na minha pesquisa, eu fui trabalhando depois da década do final da década de 90,
quando no metade da década de 80, mas no começo de 90, quando eu começo a fazer pesquisa sobre a produção, as novas formas de produções da linguagem circense nos processos formativos através das escolas de circo, particularmente da Academia Pioneira e da Escola Nacional de Circo, e tudo aparece, de fato, esse tema do feminino do palhaço, que dentro de circo itinerante não tinha. Então, é datado esse período que vai aparecer esse feminino de palhaço. E eu mergulho nessa pesquisa. São informações que eu preciso pesquisar, repesquisar tudo, me refazer, me reanalisar. E eu faço isso, mas principalmente a partir das orientações de trabalhos de palhaças, ou mesmo pesquisadoras que utilizam esse tema, né? Elas me ajudaram muito a mergulhar nesse espaço. E foi no final da década de 90, começo dos 2000, que eu conheço a Andréa Macera. E para mim foi eu já tinha contato com várias palhaças fantásticas, movimentos de palhaças, grupos, mas pegando na mão da Macera, sem ela saber. Pegando na mão dela é que ela vai me introduzir por esse mundo feminino. E aí, isso amplia para as Marias das Graças, para esse festival de um monte de mulheres palhaças, e outros que eu fui adentrando, né? Fazendo parcerias, conversando, me questionando, me perguntando coisas. E essas pessoas me contribuíram muito com a produção que eu tenho hoje, nesse campo. Então, e com a Andréa Macera, eu a conheci, a primeira vez que eu a vi foi numa parceria que ela tinha com o Ézio Magalhães, a Julieta e o Romeu, né? Maravilhosa. Então, eu pego na mão dela sem ela saber e vou caminhando nas trajetórias de várias palhaças, de produções de palhaças do mundo inteiro, né? Então, assim, quais as sensações que eu tenho, quais as reflexões e sensações que eu tenho frente a um festival de orgulho, de prazer e de poder voltar para a minha produção de memória, para a minha história, e pensar assim, olha, não havia feminino de palhaça, mas havia muita palhaça no circo. E que bom que essas meninas e meninos também, que foram muitos parceiros, mas essas mulheres, a partir das primeiras escolas de circo, e depois isso se amplia de uma forma capilarizada por todos os lugares, elas abrem caminhos, elas abrem o debate, elas escancaram essas discussões. É muito importante. Né? Então, por exemplo, uma das mulheres também que eu trabalhei fantástico foi a Lília Moraes, que me deu, que me ensinou como ser uma palhaça, assim, eu não fui ser palhaça, mas que me ensinou como ser palhaça, administradora, gerenciar, professora, educadora. Então, não dá mais para eu mencionar nomes, mas a Andréia, eu tenho muito respeito pela Andréia, porque a Andréia também, ao pegar na mão dela, sem ela saber de novo, eu também a vi como uma palhaça, artista, militante, pelo SUS, pelas questões dos moradores de rua. Então, e é toda a militância que eu estou implicada hoje. Toda a implicação minha das minhas pesquisas artísticas estão ligadas a todas essas militâncias políticas, artisticamente falando. E a Andréia, para mim, hoje é uma pessoa, como muitas delas, mas ela claramente, ela não fala isso, mas para mim, ela me passa esta sensação a partir do que eu vejo, do que eu assisto dos festivais e do Festival de Palhaças de São Paulo,
Que pena que a gente não conseguiu ver inteiro, né, Dê? Muita pena. É uma maravilha, né? Da gente ter, do encontro, ter esse reconhecimento, né, de uma pessoa tão importante para a gente, que é a Hermínia, que é uma mulher, né, que escreve sobre circo, que fala sobre circo, que é de circo, né, e sobretudo é uma mulher assim de uma democracia intelectual, assim, nem sei se isso existe, mas me veio muito isso, né? Uma mulher que abarca todas as pessoas, né? Não é só quem é da turma, né? Dos intelectuais e da academia, né? Ela já falou para mim, já falou para você, para a gente, né? Escrever e fazer. É muito lindo isso dela, né? Muito linda. Ela incentiva a nós todas, né, como pesquisadora, como alguém que está olhando para essa história, né, que está sendo construída. Muito bacana mesmo, né? Quanto ela valoriza. Muito lindo o depoimento dela, Andréia. É muito lindo. Eu queria, então, assim, terminar, mesmo que com esses probleminhas da transmissão final do vídeo dela, terminar com ela, né, falando sobre essa coisa da mulher dentro do circo, dentro da palhaçaria, o quanto é importante, o quanto a gente já caminhou. Eu quero agradecer imensamente a Delvane Neia, né, a palhaça Margarida, a linda palhaça Margarida, sempre linda, né, que nos ensinou a sermos lindas palhaças, né? Então acho que isso é do meu coração, assim, te agradecer muito por estar com a gente aqui nessa. Amo isso que ela fez, gente. Ela fez um cartaz. Que, que coisa linda. Para você também. Eu não sei fazer aquele negócio. Ah, e aí também. Querida. Obrigada. Gratidão mesmo por essa parceria, por esse amor que a gente tem, uma aprendendo com a outra. Achei lindo ela falar que foi de mãos dadas com você, né? Você foi levando ela. E você tem isso, Andréia. Você pega na mão da gente mesmo e leva. Você tem feito isso comigo, minha querida, e eu só sou grata a você. Oi. E obrigada, querida, muito obrigada. Eu queria agradecer também o Centro Cultural da Penha, muito imensamente, que desde a primeira edição do encontro sempre acreditou nesse encontro, sempre abriu espaço na agenda deles para a gente estar lá. Então, queria agradecer assim imensamente na figura da Valquíria. Assim, um grande abraço, meu, muito obrigada. Obrigada à Secretaria Municipal de São Paulo. Obrigada a essa equipe maravilhosa, que se não fosse eles, nada daria certo. César Marins, na divulgação e nas mídias, na produção a Paloma Fernandes, o Thor na assistência de produção, Thor Colombo, e Jomo operando aqui a nossa transmissão. Ei, Jomo! Ei, nosso querido amado. Enquanto ele quiser e enquanto a gente puder, ele será sempre o nosso técnico desse encontro. Muito obrigada a todos e a todas e a todes. E até o nosso encontro daqui a pouquinho, 2021. Finalzinho do ano, estamos de volta, porque ninguém vai parar a gente. Põe isso na cabeça, galera. Aceita que dói menos. Obrigada. Beijos.